Os 7 pecados capitais foram originariamente catalogados pela Igreja Católica como método para produzir um comportamento mais respeitoso dos devotos. No século XVI, a crença e a ganância andavam de mãos dadas. Os europeus navegavam para o Novo Mundo para espalhar o cristianismo e encontrar ouro. Os protestantes que colonizaram a América do Norte pregavam as virtudes do trabalho árduo e da retidão, enquanto a classe mercante em ascensão acumulava riquezas pessoais. No século XVIII, o mundo estava começando a reexaminar o pecado da ganância e criou o próximo passo em sua evolução. Ele foi chamado de capitalismo. Em 1776, o filósofo escocês chamado Adam Smith publicou um exame do comércio chamado A Riqueza das Nações. O livro iria revolucionar o modo como as pessoas encaravam o dinheiro e a ganância. Os americanos acham que o único fato ocorreu em 1776, que é a Declaração da Independência. Na verdade, aconteceu outro fato muito importante, e na história do mundo, talvez tão significativa quanto a Declaração de Independência, foi a publicação de A Riqueza das Nações, escrita por Adam Smith. Muito bem, este livro foi o primeiro documento a enumerar os princípios da economia e a enumerar o caso em que o capitalismo, a economia, o comportamento em proveito próprio dos indivíduos, o desejo de possuir e até mesmo a ganância podem ser bons. Smith, conhecido como o pai da economia moderna, originariamente escreveu sobre a ganância em seu trabalho de 1759, A Teoria dos Sentimentos Morais. Ele escreveu na época sobre os aparentes benefícios para a sociedade atuar em interesse próprio, concebendo um mundo onde a economia seria guiada por uma mão invisível. A mão invisível é o interesse próprio. A ganância é a motivação do comércio e das transações. Nós trocamos algo que valorizamos menos para obter coisas que valorizamos mais. Adam Smith defendeu a tese de que, através daquilo que ele chamou de mão invisível, com milhões de pessoas funcionando de forma egoísta, desejando coisas que querem através do mercado, que tudo acabaria dando certo. Smith complementou seu trabalho sobre a ganância com A Riqueza das Nações, onde ele escreveu sobre a busca do interesse próprio, dizendo exatamente que os humanos são atraídos pelo egoísmo e pela ganância. O importante sobre a ganância em economia é que a ganância é vista como um dom, que as pessoas têm motivos para consumir mais coisas. E o argumento da economia é que você pode cultivar a ganância em nome do bem social através dos mercados livres e competitivos. Porém, uma vertente repulsiva do sistema de mercado e o pecado da ganância evoluíram ao mesmo tempo: o tráfico de escravos. Já foi estimado que na longa viagem da África até o Novo Mundo, de 10 a 20% de escravos negros e da tripulação branca morriam. Mas esse era o preço de fazer negócios. Em 1800, a Revolução Industrial causou outra mudança na concepção de ganância. A escravidão agrícola fora extinta pela Guerra Civil Americana, mas uma nova classe de pobres explorados se encontrava trabalhando em péssimas condições nas cidades com fábricas. No final do século XIX, os Estados Unidos emergiram como a nação mais próspera no planeta. Também fez surgir um ganancioso grupo de investidores que ficaram conhecidos como os Barões da Borracha. Esse grupo de banqueiros e homens de negócio acumularam fortunas gigantescas com práticas mercantis antiéticas e anticompetitivas. Os barões da borracha eram donos das estradas de ferro, donos dos bancos. Eles possuíam tanto na América que nossa liberdade estava sendo restrita e estava em perigo. Um dos mais notórios e inescrupulosos desses homens era Jay Gould.
Esse financista nova-iorquino e dono de estrada de ferro sucumbiu ao pecado da ganância em 1869, quando inventou um plano brilhante para manipular o mercado de commodities. Primeiro, Gould incentivou o presidente Ulysses S. Grant a fazer o governo parar de vender ouro. Enquanto isso, Gould comprou secretamente uma grande quantidade de ouro em uma tentativa de encurralar o mercado. O preço do ouro chegou nas alturas, causando impacto no mercado de commodities e, o pior de tudo, o preço do trigo. Gould deduziu que o resultado seria um aumento no preço do trigo, forçando os fazendeiros do Oeste a mandar mais para o leste nos trens que pertenciam a ele. Gould controlava tudo: o trigo, os trens e o ouro. Infelizmente para Gould, o presidente Grant percebeu o esquema e instruiu o governo a vender imediatamente 4 milhões de dólares em ouro, matando efetivamente os preços inflacionados. O plano de Gould foi por água abaixo. O relacionamento de Gould com o infame e ganancioso político Wall Street permitiu que ele escapasse da prisão. O pecado da ganância não parece ter afetado Gould nessa vida. Quando ele morreu, estimava-se que sua fortuna era de 72 milhões de dólares. Isso é mais que 1,6 bilhão em valores atuais. O capitalismo sempre carregou em si as sementes do excesso. E ele necessita que as pessoas sejam, de certa forma, ambiciosas, egoístas e, sim, gananciosas. Mas a era abastada dos barões da borracha não sobreviveria. O presidente Theodore Roosevelt, junto com a Suprema Corte, impuseram leis de antitruste que atacavam os homens que ele denominava de malfeitores do bem comum. Queremos um sistema capitalista, mas não queremos que fique tão concentrado nas mãos de poucos. E então, por exemplo, nas primeiras décadas do século XX, tivemos uma era progressista. Tivemos leis de antitruste que interromperam as grandes concentrações de fortunas, como as companhias petrolíferas e as estradas de ferro. Em 1911, a Suprema Corte ordenou ao milionário John D. Rockefeller que dividisse sua companhia petrolífera Standard, um monopólio que controlava 70% das refinarias americanas. A Standard se tornou 34 companhias separadas. As ações das novas companhias subiram depressa e, como Rockefeller tinha ações de todas elas, sua fortuna pessoal triplicou. Rockefeller se tornou o homem mais rico do mundo. Era um momento determinante na evolução do pecado da ganância. Enquanto os Estados Unidos cresciam no século XX, o conceito de ganância mudaria para sempre.